Salve galera, terceiro, tudo bem? Tô aqui de novo. Na verdade eu voltei não, na verdade eu já gravei esse vídeo, eu tô apenas advertindo que é o seguinte. Quem já viu o último vídeo e entendeu tudo que eu falei, pode pular direto para o minuto 15, onde começa de fato a aula de hoje. Beleza? Porque os 15 primeiros minutos foram um resumo da aula passada, acabei até exagerando, mas eu decidi manter por quê? Porque tem alguns detalhes que eu não falei na aula passada, como classificação de ondas mistas. Eu falei sobre, com mais detalhes a respeito de uma onda longitudinal, tem um vídeo que eu coloquei, uma demonstração que eu coloquei nesse vídeo. Então, se você quiser ver de novo, beleza, sem problema nenhum. Se você quiser pular, já vi, já entendi e tal, pode começar a partir do minuto 15, que tá suave. Tudo bem? Vou deixar na descrição o simulador de GeoGebra, vou deixar o vídeo da onda longitudinal também, como é que se comporta. E bons estudos para vocês. Valeu. Ah, e um detalhe, o vídeo vai aparecer umas piscadas porque o meu computador ameaçou dar problema, mas eu acho que não vai prejudicar a qualidade a qualidade do estudo de vocês. Eu acho que isso não vai influenciar, não ocorre umas piscadas ou outra, meu computador ameaçou dar problema, mas agora tá tudo em ordem. Beleza, galera? Bons estudos aí. É nóis. Salve terceiro. Como é que vocês estão? Beleza? Bem, dia 23 de março, segunda-feira, 1h30 da tarde. Estamos aí para gravar mais um vídeo aí a respeito da parte final de conceitos fundamentais da ondulatória. Primeiramente, quero pedir desculpas por não ter lançado nada no fim de semana. Resolvi dar uma freada aí na produção, porque precisava descansar, precisava dar uma desligada dessa situação toda. É uma situação complicada. Eu que sempre sou muito ativo, gosto de praticar meu esporte, gosto de dar uma volta, gosto de sair, gosto de tomar uma cervejinha, enfim, restrita por conta dessa situação toda aí. Então eu precisava descansar, jogar meu videogame e tal, para poder dar uma relaxada, para dar uma amenizada, desculpa, nessa situação toda aí. Beleza? Agora a gente está aqui de volta, tentar gravar essa parte final desse assunto. Bem, só adiantando aqui, na próxima aula, no meu próximo vídeo, né, eu pretendo fazer um vídeo a respeito da correção daqueles exercícios que eu pedi para vocês fazerem. Vou ver se eu consigo lançar essa semana, por enquanto não estou cobrando entrega. Mas para vocês não ficarem parados, beleza? É aquilo que eu falei, se a situação demorar muito, aí a gente vai ter que bolar métodos de entrega, até mesmo para servir como uma forma de avaliação, beleza? Então se você tem algum colega que não tem, acho que todos estão no grupo, se houver alguém que não esteja, tente identificar, eu mesmo vou conferir também, e inclua-o para não deixá-lo de fora, beleza? Porque de repente, se houver a necessidade de avaliação à distância, pelo menos eu vou ter como contatar todos os alunos da sala, beleza? Bem, vamos à física aqui. O que nós vimos na aula passada? Deixa eu só ativar minha captura de tela aqui, reduzir o quadro com a minha câmera, me jogar de canto aqui para esse canteio e vamos para nossa lousa aqui. O que nós vimos na última aula, galera? Nós vimos alguns conceitos fundamentais. Primeiro, definição de pulso de onda e de ondas. Pulso de onda, perturbação isolada aperiódica, não tem período. Então, uma única perturbação é um pulso de onda. Quando nós temos sequência desses pulsos de onda, sequência dessas perturbações, e as perturbações são periodicamente lançadas, vamos dizer assim, as perturbações periodicamente ocorrem, aí vem o nome de ondas, tá? Ondas, na verdade, então é uma sequência de perturbações, sequência de pulsos de ondas, sequência de perturbações com período determinado estabelecido. Nós vimos também classificação de ondas, que pode ser classificado quanto a natureza, oscilação, que nós vimos já o que é oscilação, e direção de propagação. Quanto à natureza, ela pode ser mecânica ou eletromagnéticas. Ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar, ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar. Exemplo de ondas mecânicas, eu falei o som, é uma onda mecânica. Ondas em uma corda, por exemplo, uma onda mecânica, porque a corda é o meio, por exemplo. Ondas eletromagnéticas, exemplo, a luz é uma onda eletromagnética. Ondas de rádio, Wi-Fi, raio-x, ondas eletromagnéticas. Beleza? Então, não precisa de
um meio para se propagar. Quanto à oscilação, direção de vibração da onda, esse classifica como ondas longitudinais, ondas transversais, e teve uma classificação que eu não mencionei na aula passada, que são as ondas mistas. Oh, maravilha! Ondas mistas. Ondas longitudinais. Exemplo de cima, eu tenho uma mola, beleza? Para poder entender melhor, eu separei um vídeo aqui do YouTube que ele explica como uma onda longitudinal vibra e se propaga. Vocês podem perceber que a onda, ela tem a setinha vermelha aqui, ó, que vai na posição menos A para mais A, que é uma distância em relação a um ponto de equilíbrio aqui, que é essa linha cinza. Então ele vai se propagando mais A, menos A, mais A, menos A. E a onda, você pode acompanhar aqui as regiões que estão mais espremidas, elas estão andando também da esquerda para a direita, ok? Então, nós temos uma propagação, galera, desculpa só que eu estou só tentando acompanhar aqui o tempo para não ficar muito extenso, tá, gente? Então, elas se propagam e oscilam na horizontal, significando que elas propagam e oscilam na mesma direção. Então, aqui em azul, eu vou colocar a direção de propagação, né, que está na horizontal, está andando da esquerda para a direita, e em vermelho é a direção de oscilação, ela vibra para frente, no caso seria para a direita, e para trás, que seria a esquerda. Aqui, ó, aqui ele colocou, tem uma linha pontilhada aqui no começo da mola, vamos dizer assim, que seria um ponto de equilíbrio. Lembra o que é uma oscilação? Um movimento de ida e volta em torno de um ponto de equilíbrio. Então essa linha tracejada verde aqui seria o nosso ponto de equilíbrio, beleza? Então quando nós temos a mola propagando na mesma direção que oscila, ondas longitudinais. A de baixo é mais fácil de visualizar. Que vamos supor que seja uma corda e ela oscila. Vou colocar em vermelho aqui. Ela oscila. Vou pegar um ponto qualquer da corda, ela oscila na vertical, para baixo e para cima. E a onda, ela anda, vamos dizer assim, da esquerda para a direita. Então, a direção de propagação é perpendicular à direção de oscilação. Esse é o conceito de ondas transversais. Quem não acompanhou, eu recomendo que assista a última aula, senão o meu vídeo agora vai ficar muito longo, entendeu? Só relembrando o que foi visto na última aula. E tem também as ondas mistas, que eu não falei na última aula. As ondas mistas, gente, é quando você tem um comportamento ao mesmo tempo de ondas longitudinais e transversais. Exemplo que eu dei, as ondas do mar. Por quê? Porque quando você fica no mesmo lugar, você pega um objeto que está na superfície de um líquido, ou no caso da água, né, do mar ali, o surfista na beira do mar. Ele, além de subir e descer, ele vai para frente, para trás e retorna para o mesmo lugar. Então, todo objeto que está na superfície de um líquido e uma onda passa por ele, ondas de superfície de líquido são sempre ondas mistas. A gente não vai ver muito esse exemplo de ondas mistas, tá? A gente basicamente vai ver muito mais ondas longitudinais e transversais, é que eu não falei na última aula. Ondas mistas, também conhecidas como ondas circulares. Ondas mistas ou circulares. Beleza? Aí eu dou um exemplo de ondas mecânicas, um exemplo de ondas eletromagnéticas, um exemplo de ondas longitudinais. O som é uma onda longitudinal, a luz é uma onda transversal. As ondas mecânicas, elas podem ser longitudinais ou transversais, e as ondas eletromagnéticas, elas somente são transversais. Não existe onda eletromagnética longitudinal. Por quê? Porque na luz, na onda eletromagnética, você tem um campo elétrico que anda 90 graus em relação a um campo magnético. Isso a gente vai estudar lá no terceiro bimestre, na parte de eletromagnetismo, tá, gente? Não vamos estudar
isso agora. A gente estuda apenas a natureza da onda, só que no caso a gente não vai ver o comportamento específico. Ou melhor, já até viu em ótica, mas a gente viu a luz como... a gente viu a luz em relação ao comportamento de uma onda. Tá? Eletromagnetismo é outra história, é outra conversa. Beleza? E também as ondas se classificam em relação à direção de propagação. Elas podem ser unidimensionais, se propagam apenas em uma direção. Exemplo, as ondas em uma corda. É só se propaga em uma direção. Bidimensional. Eu dei o exemplo da pedra no lago. Quando você joga uma pedra no lago, elas formam vários círculos, né? Então se propaga, são ondas se propagando em duas dimensões. E as ondas tridimensionais se propagam em três direções, três dimensões. No exemplo que eu dei foi o som. Se você estivesse na sala de aula, imagine, uma sala de aula cheia, vocês estão lá assistindo minha aula, e de repente eu preciso virar de costas para vocês, para escrever na lousa, vocês vão me escutar, porque o som se propaga além para frente, ela se propaga para trás. Vocês conseguem escutar o som produzido pelas cordas vocais, porque você consegue se propagar nas três dimensões. X, Y e Z, que seria a profundidade. Então vocês conseguem me escutar porque o som se propaga em três dimensões. Beleza? Nós estudamos também elementos de uma onda. O que forma uma onda? Aí eu falei, na aula passada, usei esse mesmo desenho, de só apagar os desenhos que eu fiz anteriormente. Bem, numa onda, você tem... Mas esses elementos a gente vai estudar mais em ondas transversais, tá, gente? Ondas longitudinais, elas são um pouco diferentes, tá? Porque na onda transversal, o que acontece? Nós temos as cristas, que são os pontos mais altos, vamos dizer assim, da onda transversal. Nós temos os vales, que são os pontos mais baixos, vamos dizer assim. Nós temos amplitude. O que é amplitude, gente? Amplitude, ela é a variação máxima de oscilação de um ponto. É a distância máxima do ponto em relação ao ponto de equilíbrio. No caso aqui da nossa onda transversal, o ponto de equilíbrio aqui está aqui na linha transversal. Minha amplitude é essa distância aqui, ó. Tá torto para arregaçar. Seria essa distância aqui, ó. Isso daqui é amplitude, que é simbolizada pela letra A de amplitude, beleza? E nós vimos também um item chamado de comprimento de onda. O que seria comprimento de onda? Comprimento de onda, gente, é a distância de dois pontos que estão numa mesma fase, que estão em fase. O que significa isso? Pode ser a distância entre dois vales, são dois pontos assim repetidos de uma onda. Então aqui nós temos duas cristas, desculpa. Distância entre duas cristas é um comprimento de onda, que a gente simboliza pela letra grega lambda. Pode ser distância entre dois vales, é um comprimento de onda também. Ou então eu posso pegar, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, que a onda está subindo, começou a descer, chegou no ponto de equilíbrio. Então eu tenho que pegar um outro ponto que tem a mesma característica. No caso seria aqui, ó. Também seria um comprimento de onda. Beleza? Então, comprimento de onda é a distância de dois pontos que estão na mesma fase. No caso da onda longitudinal, nós temos... O que seria amplitude, gente? Amplitude seria a direção, a distância máxima da vibração dos pontos. No caso aqui do vídeo que eu mostrei para vocês, para relembrar, é esse mais A e menos A. Seria a amplitude da minha onda longitudinal. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso desenho. A onda longitudinal, vocês perceberam que elas têm regiões de compressão, onde está apertado aqui, ó, região
regiões de compressão, né? E regiões de expansão, onde está mais folgado aqui, ó. Vamos supor que eu peguei o ponto médio da região de expansão. Aqui é o ponto médio, aqui é o ponto médio. Estou supondo. Ok? Cada região de compressão está em fase uma relação à outra. Então, nós temos um comprimento, um lambda, né? Que é um comprimento de onda. Espera aí que deu chabou aqui. Aí, agora foi. Nós temos um comprimento de onda aqui e eu tenho um outro comprimento de onda aqui. São regiões que se repetem. Então, aqui seria a nossa região de expansão. Expansão não, desculpa. Compressão, que é essa região mais apertadinha aqui. E eu tenho uma região de expansão, que é essa região mais folgada aqui. Beleza? A repetição de cada uma dessas regiões, nós temos um comprimento de onda, ou lambda, no caso de uma onda longitudinal. Beleza? Agora nós estamos já com 10 minutos de vídeo, vamos começar de fato a aula de hoje. Até agora eu só falei de coisas da aula passada. Eu falei dos conceitos fundamentais, alguns conceitos fundamentais de ondas, beleza? O que a gente vai falar agora? A gente vai falar da velocidade de propagação de uma onda. A onda se propaga com uma determinada velocidade, tudo bem? Então a onda ela tem a sua velocidade de propagação. O som tem uma velocidade de propagação. A luz ela tem uma velocidade de propagação. Uma corda tem uma velocidade de propagação, uma onda de uma corda. A corda e o violão tem uma velocidade de propagação. A velocidade do som da água tem uma velocidade de propagação. Como é que eu faço para determinar isso? Nós sabemos, gente, que velocidade peraí que deu, tá dando ruim aqui, peraí, agora vai. Velocidade é variação do espaço, ΔS, né? Variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ok? Voltando ao desenho lá, que eu desenho aqui, ó, dessas duas ondas. Vamos supor que... Só passar uma borracha aqui que não tá legal. Peraí. Maravilha. Eu vou pegar o exemplo de baixo que é da onda transversal, beleza? O que acontece? A onda se propaga da esquerda para a direita. Vamos se preocupar apenas com a velocidade de propagação com a propagação da onda. Vamos supor que no começo, no instante t0, a onda ela começou nesse ponto aqui. Vamos supor, onde está a setinha de amplitude aqui. Passou um tempo, ela se propagou para frente e a onda veio parar aqui. Vamos supor que seja o primeiro pulso de onda, que essas outras ondas elas não existem. Tá tudo plano ainda, vamos dizer assim, plano. Ok? Essa distância aqui, pode ver que é a distância entre duas cristas. Distância entre duas cristas, nós temos um comprimento de onda. Essas duas cristas, então ela começou aqui, foi para baixo e voltou. Opa, nós temos uma repetição em torno de um ponto de equilíbrio. Uma repetição em torno de um ponto de equilíbrio é um ciclo, é uma oscilação. Nós vimos lá nas aulas iniciais de movimento periódico e movimento oscilatório. Beleza? Então a onda ela percorreu a distância entre duas cristas. Poderia ser dois vales também, tanto faz. Estava aqui e veio para cá. Eu percorri também um lambda, um comprimento de onda. Então a distância, meu ΔS percorrido seria equivalente a um lambda, um comprimento de onda. Voltando para a nossa lousa. Então, ΔS, que é a distância percorrida, seria de um lambda. Só que nós vimos lá no começo, nas primeiras aulas, que quando eu tenho o tempo de uma oscilação, de um ciclo, também é conhecido como período.
Lembra? Período é o tempo correspondente à realização de uma oscilação, de um movimento de ida e volta, de uma repetição, como vocês quiserem. Eu posso tratar essas as duas cristas do desenho como uma repetição. Então, o meu tempo vai ser exatamente o período. E nós vimos que período é o inverso da frequência. Lembra a frequência? Número de ciclos pelo intervalo de tempo. Então, se o período é o inverso da frequência e o período está dividindo, a frequência vai multiplicar, lógico. Então, logo, frequência é o inverso do período. Então, é só substituir aqui. Velocidade é igual a lambda vezes f. Então, a velocidade de propagação de uma onda é determinada pelo seu comprimento de onda e por sua frequência. Tudo bem, galera? É a famosa equação, me perdoa se isso soar nojento, é a famosa equação vai lamber ferida. Né? É meio escatológico, eu sou anti-decoreba, mas nesse caso eu acho que se eu falar isso, eu acho que vocês não vão se esquecer dessa equação. É uma das equações fundamentais do estudo de ondas, equação fundamental da ondulatória. Beleza? Então, V é igual a lambda F. Pessoal, algumas características, algumas informações. Nós sabemos que a velocidade da luz, a velocidade do som, desculpa, primeiro, é em torno de 340 metros por segundo. Velocidade do som no ar. No ar. Beleza? E a velocidade da luz, que é dada pela letra C, é equivalente a 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Ou seja, 300 milhões de metros por segundo. É a velocidade da luz. Beleza? Por que eu estou falando desses dados? Primeiramente, bem, eu estou até me adiantando aqui, mas lembra que eu falei para vocês que o som é uma onda longitudinal? Por que o som é uma onda longitudinal? Porque ele precisa de um meio para se locomover. Se tem um meio, tem matéria. Se tem matéria, tem molécula. Se tem molécula, tem átomos. O fato de eu falar, por exemplo, é que vocês não estão aqui no mesmo ambiente que eu. Mas vamos supor, tem minhas cordas vocais, produzem o som, eu falo e chega e capta o meu microfone. A distância entre o som que eu produzo e o microfone, o que faz? Como eu tenho ar, eu tenho as moléculas de ar ao meu redor aqui, o som que eu produzo faz vibrar essas moléculas. Faz vibrar, vibrar, até chegar, até o microfone conseguir captar o som que eu estou produzindo. Beleza? Então por isso que é necessário você ter um meio para poder produzir som. Porque no vácuo você não tem molécula, você não tem essas moléculas vibrando para poder o som chegar em algum lugar. Então por isso que o som é uma onda mecânica, por isso que o som não se propaga pelo vácuo. Beleza? E essa velocidade da luz que eu coloquei, tá, é a velocidade da luz no vácuo. No vácuo, tá? Para fins didáticos, a gente aproxima esta velocidade também no ar atmosférico, tá? Por questões didáticas e para facilitar um pouco a matemática. Beleza? Porque vocês já viram em ótica que quando a luz ela atravessa um meio, por exemplo, no vidro, na água, ela muda a sua velocidade. A velocidade é reduzida. A matéria, no caso, se viria como obstáculo para a luz. Então, a velocidade da luz através de meios, de outros meios que não seja o ar, ela é reduzida. Então, a velocidade da luz ela é alterada quando passa em um meio diferente do vácuo e do ar. Beleza? Eu separei um desenho aqui. Deixa eu ampliar aqui. Bem, lembrando da equação V é igual a lambda vezes F. Equação fundamental da ondulatória. Esse desenho aqui é um
você tem as mais diversos tipos de onda eletromagnéticas. Em cima, eu vou colocar a setinha vermelha aqui em cima. Nós temos o comprimento de onda desses tipos de onda aqui, eletromagnéticas, e embaixo nós temos a frequência. Como são ondas eletromagnéticas, elas percorrem a velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa velocidade praticamente não muda, tá, gente? Se estiver no mesmo meio, lógico. Estou falando no vácuo ou no ar. Tranquilo? Vocês notam que à medida que você vai reduzindo o comprimento de onda, ó, ele começa com 10 a quarta metros. 10 a quarta metros, a gente não pode esquecer que são 10 quilômetros o comprimento de onda. Deixa eu escrever aqui no cantinho. 10 a quarta metros é a mesma coisa que 10 vezes 10 elevado ao cubo metros. 10 ao cubo, 1000, né? É quilo. Então, que é igual a 10 quilômetros. Comprimento de onda grande, né? Quando eu tenho um comprimento de onda grande, eu tenho uma frequência pequena, tá? Aqui nós temos o LW. O que é LW? São ondas de rádio, large waves, né? Em inglês a sigla é LW. Né? Então você tem são as ondas de rádio. Seria as ondas de, a gente chama de AM. São as ondas AM, amplitude modulada. Beleza? Então essas ondas elas têm um comprimento de onda de 10 a quarta, de 10 km, né? E uma frequência de 10 a quinta Hz. 10 a quinta Hz vai dar 100 kHz. Nós tínhamos uma rádio em Ubatuba, que é a Rádio Costa Azul, que era uma emissora AM, quem é das antigas lembra? Que era 1140 kHz, tá? Que é a frequência das ondas dessa estação de rádio. Tranquilo? Aí nós temos as medium waves, MW, nós temos as short waves, que são as ondas curtas, que são as emissoras de FM. Pode perceber que está aumentando a frequência, está na ordem de 10 a oitava Hz. Né? E o comprimento de onda está indo em torno de 10 metros, está reduzindo o comprimento de onda. Aqui em Ubatuba nós temos uma rádio que é 104,9 MHz, que é uma estação de FM, frequência modulada. Ok? Não vou explicar a diferença entre amplitude modulada e frequência modulada. O que eu quero que vocês saibam que à medida que vai aumentando a frequência, vai reduzindo o comprimento de onda. Ok? Aí nós temos ondas VHF, ondas UHF. VHF, Very High Frequency, ondas muito altas. Então já está na ordem de entre 10 oitava e 10 oitava e 10 a nona Hz de frequência e comprimento de onda de 1 metro, reduzindo o comprimento de onda. UHF, Ultra High Frequency. Né? VHF e UHF, para quem é das antigas, são ondas de TV. Tinha aquele conversor de UHF que ficava em cima da TV. São ondas de TV, tá, gente? Então, são ondas que têm uma frequência mais alta e um comprimento de onda menor em relação às ondas de rádio. Nós temos as microondas, né, 10 a menos 2 metros, e frequência de 10 a 11 Hz. Ondas infravermelho, são as ondas de calor, beleza? Que são os raios infravermelhos. 10 até 10 a quinta, 10 a menos 5 metros e frequência de 10 a 14 Hz. Nós temos aqui a luz visível, gente. A luz visível. A luz visível, ela tem um intervalo de valor muito pequeno. Lembra que nós temos as 7 cores do arco-íris, o Vlava-Ave, né? Vermelho, laranja, azul, anil, tem as 7 cores do arco-íris que nós vimos. Então, essa é a luz visível, nós vamos ver com mais calma depois. Nós conseguimos enxergar, a nossa frequência da nossa luz visível é entre 7,5 até 7 terahertz. Tera é trilhão, tá? Então é de 4,5 trilhões até 7 trilhões de hertz. 7
trilhões de vibrações por oscilações por segundo. É muito rápido. Beleza? Com 4,5 vezes 10 a 12ª Hz, ele tem um comprimento de onda de aproximadamente 700 nanômetros. Nanômetros. E 7 vezes 10 a 12 Hz tem um comprimento de onda de 450 nm, nanômetros. Lembrando que 1 nanômetro, nm, tá? Corresponde a 10 elevado a menos 9 metros, tá? 1 bilionésimo de metro. É muito pequeno. Porque a velocidade da luz, ela é, vamos dizer assim, ela é constante. Então, para poder manter o valor, se eu subo a frequência, se eu estou subindo a frequência, eu tenho que reduzir o meu comprimento de onda para tentar manter este valor aqui. Então, vocês estão percebendo no gráfico aqui, nessa foto aqui, nesse gráfico, que à medida que eu vou aumentando o meu comprimento de onda, aumentando não, desculpa, que eu estou reduzindo o meu comprimento de onda, eu estou aumentando a minha frequência para tentar manter aproximadamente esse valor aqui, se for lógico, no ar ou no vácuo, beleza? Então, nós vamos caminhando, passou da luz visível acima de 7 vezes 10 a 12 Hz na frequência, nós temos os raios ultravioleta, aí passamos pelo raio X, passamos pelo raio gama. Nessa faixa para frente, do ultravioleta para frente, as ondas eletromagnéticas conseguem, fazem efeito danoso à nossa saúde. Porque, lembra que eu falei que ondas transportam energia? A partir do momento que nós entramos em contato com essas ondas eletromagnéticas de alta frequência, os raios, as ondas, elas começam a interagir com o nosso corpo, causando queimaduras, mutações, tumores, né? Por aí vai. Então, eles começam a interagir com nossas moléculas. Até o infravermelho, dependendo da dose, tá? Não faz tanto mal assim, né? Que tem a polêmica do celular, né? As ondas do celular fazem mal, causam tumor no cérebro, tem essa discussão, tem essa pesquisa. Quando bem, até onde eu sei, não tem nada que prove isso. Mas do ultravioleta para cima, aí o bicho pega. Aí se você ficar exposto ao... Tanto que os técnicos em radiologia, o pessoal que mexe com raio-x, por exemplo, eles têm que utilizar tem que ter toda a proteção, tem que ter uma sala própria, tem que ter um tempo de exposição determinado, porque senão acaba fazendo mal à saúde do pessoal que é exposto, por exemplo, ao pessoal que trabalha em hospital, né, que são os técnicos em radiologia, por exemplo, o pessoal que mexe com raio-x. Raios gama nem se fala. Tanto que até tem, né, um desenho aqui embaixo, ó, que quando você chega a 10 a 20ª, 10 a 20 Hz, já é radiação nuclear, raios gama. Né? Depois vocês vão ver em radioatividade, lá no final do terceiro ano, no final desse ano, espero chegar lá com vocês. Aí a gente vai entender por que a radiação faz tão mal para a gente, no aspecto energético, e isso envolve alta frequência. Então a gente vai ver lá no final desse ano, espero, a gente vai ver por que a radioatividade é tão nociva para os seres humanos quando exposta durante muito tempo. Tranquilo? Então, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda, no caso das ondas eletromagnéticas, para tentar compensar, para tentar manter o valor de 3 vezes 10⁸ metros por segundo, que é uma constante. Tranquilo? E para finalizar, gente, quando ondas em uma corda. Ondas em uma corda. Deixa eu passar aqui para o próximo quadro aqui. Vamos supor, eu vou aumentar a minha janela para que vocês vejam melhor aqui. Por exemplo, eu poderia pegar uma corda, uma corda normal, e começar a sacudir. Eu vou fazer um exemplo melhor. Gente, eu não toco violão, tá? Eu só tenho violão aqui em casa. Acho que serve de raquete de tênis, é mais fácil do que para
para eu tocar. Pode ser uma das coisas que eu aprenda durante essa quarentena aí, quem sabe arranhar umas músicas aí. Mas eu tenho um violão aqui em casa. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça essa corda... Bem, vou subir mais um pouco. Essa corda vibrar. De novo. A corda, as cordas do violão, à medida que eu toco, que eu dedilho elas vibram, elas se propagam com uma determinada velocidade. Uma determinada velocidade na How's corda. everybody doing today? Opa, peraí. Feeling good? Trying to stay out of the heat? It's much nicer in the studio here. It's very cool. Thanks for the air conditioning, Dave. Appreciate it. We paid our taxes. These guys paid our taxes. Yeah. How's everybody feeling about this stuff? Are you feeling a little Peraí que deu overwhelmed aqui. these days? Pronto. Caramba. Pessoal, desculpa que meu YouTube aqui disparou. Aqui é sem cortes, então continua. Então é o seguinte, quando eu dedilho a corda de violão, a corda, uma onda é propagada nessa corda com uma certa velocidade. Beleza? Agora eu vou reduzir de novo a minha janela. Só um minutinho. Aqui é sem cortes, galera. Aqui é tudo na raça mesmo. Vamos que vamos. Beleza. Então, vamos supor... Eu tenho a corda do meu violão aqui. Eu tenho a corda do meu violão. Essa corda, vamos supor que eu tenho uma massa. Ela tem uma massa M. E eu aplico, a partir do momento que eu dedilho a corda do meu violão, eu aplico uma força nela. Eu aplico uma força nessa corda do violão. Eu aplico força para ela vibrar, para produzir o som que vocês escutam do instrumento de corda. No caso aqui seria do violão. Quando eu aplico uma força em uma corda, que força é essa, galera? É uma força de tração. Eu aplico uma tração nessa corda. Vamos supor que eu aplique essa força de cima para baixo, por exemplo. Beleza? E essa corda, ela tem um comprimento. Vou chamar de L. Deixa eu fazer em outra cor aqui para não misturar as legendas aqui. Então essa corda tem um comprimento L. Beleza? Aí a velocidade nessa corda ela é dada pela raiz quadrada da tração aplicada, da tensão aplicada nessa corda, dividido, gente, que a gente chama de densidade linear, que é essa letra grega que é chamada de μ. Densidade linear. Você já deve ter ouvido falar em densidade. Só que a densidade que vocês trabalharam em química e trabalharam numa parte da física, lá na parte de mecânica dos fluidos, né, hidrostática, por exemplo, vocês trabalharam como densidade igual a massa sobre volume. Essa densidade aqui seria a densidade volumétrica. Volumétrica. Né? Que é o quanto de espaço, né? Volume, né? São 3 dimensões, o quanto de espaço que uma massa ocupa. Dependendo da forma, lógico. Aí depende se é uma esfera, se é um cubo, se é um paralelepípedo, enfim, né? No caso aqui, eu estou falando de densidade linear, galera. Densidade linear, vou escrever em azul claro para diferenciar. Densidade linear, que é a letra μ, é massa dividido pelo comprimento da corda.
Então, ou seja, é o quanto de espaço, não estou falando de volume, o quanto de comprimento que uma determinada massa ocupa. Porque nós estamos tratando a corda, pessoal, como uma linha apenas. Ela tem somente, vamos supor, aqui está na horizontal. Então, eu estou tratando apenas que ela tem somente comprimento. Ela não tem largura, não tem profundidade. Ok? Então, a propagação da velocidade de uma corda, isso pode ser corda de violão, pode ser a própria... Eu balançando uma corda. A velocidade depende da força que você aplica, que no caso é a tensão ou atração, e depende também da propriedade da corda. Se a corda é mais grossa, mais fina. Beleza? Então, o que acontece? Se a corda for mais grossa, como a densidade linear ela como explicar você? Como a densidade linear ela está no denominador, quanto mais grossa a corda, quanto mais eu tiver maior massa num determinado espaço, quanto mais grossa é a corda, menor a velocidade de propagação. Quanto maior a força que eu aplico, maior a velocidade de propagação da onda em uma corda. Então, não pode esquecer dessas duas fórmulas. Propagação de uma onda. Propagação de uma onda. V é igual a lambda vezes F. Tá? Também pode ser V igual a lambda sobre T. Então, se eu tenho um período de vibração da onda, eu posso fazer... só não posso esquecer que período é inverso da frequência. E quando a onda está em uma corda, V é igual... eu ia escrever, mas está aqui em cima já. V é igual a tração, a raiz da tração, dividido pela densidade linear de uma corda, que é uma propriedade da corda. Beleza, galera? Já estamos com quase 35 minutos de vídeo. É isso aí. Vocês perceberam que a matemática não é complicada. Antes de lançar exercícios a respeito desse assunto, eu vou corrigir o assunto anterior, que foi de MHS. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês me procuram. Na descrição eu vou lançar eu vou dar o link do simulador que eu fiz do GeoGebra, que você pode brincar aqui você pode brincar aqui com a amplitude, com a frequência. O que eu falei agora há pouco? Olha só. Eu estou reduzindo a frequência e estou aumentando o meu comprimento de onda. Olha lá, longitude de onda. Onde está essa seta preta aqui, ó. Olha o tamanho do meu... Olha a distância do meu comprimento de onda, ó. O comprimento de onda está grande. Então minha frequência é pequena. Agora eu vou aumentar a frequência. Eu estou mexendo nesse controle vermelho aqui, ó. Ó. Eu reduzi, olha a distância entre as duas cristas, ó, reduziu. Então eu aumentei a frequência, eu diminui o meu comprimento de onda. Então eu vou passar este link na descrição para vocês deste vídeo. Tranquilo, galera? Então por enquanto é isso. Deixa eu só desligar aqui porque o alarme do meu cronômetro já estourou o tempo. Obrigado pela atenção aí, galera. Valeu. E a gente vai se falando pelo grupo aí. Obrigado a todos. Um abraço. É nóis.